Olá, mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. E neste nós vamos tratar das espécies ou modalidades de erro de proibição e as suas consequências penais. Afirmamos no episódio anterior que o erro de proibição incide em um dos elementos da culpabilidade, na potencial consciência da ilicitude. A culpabilidade em seu atual estágio, no finalismo, é justificada pela teoria normativa pura, e assim o é porque só contempla elementos normativos, quais sejam imputabilidade, exigibilidade de conduta adversa e potencial consciência da ilicitude. Quando o sujeito não tem noção de contrariedade de sua conduta com o ordenamento jurídico, embora pudesse ter, é aí que se tem o instituto do erro de proibição. O erro de proibição pode incidir em um tipo incriminador ou em um tipo permissivo. Ainda, quando incide em uma norma incriminadora, pode recair sobre um tipo proibitivo ou sobre um tipo mandamental. É mais comum nós encontrarmos explicação acerca do erro de proibição direto que recaia sobre um tipo proibitivo. Os exemplos comuns dos livros é do turista estrangeiro que não sabe que no Brasil as condutas relacionadas ao consumo de drogas, embora o uso em si não esteja tipificado, mas condutas de adquirir, guardar, transportar, ter em depósito e principalmente trazer consigo droga para consumo pessoal, configura crime. Esse é o exemplo comum doutrinário para um erro de proibição que recai sobre um tipo incriminador proibitivo. Pouco menos comum é de nós encontrarmos explicação acerca de um erro de proibição que recaia sobre uma norma incriminadora mandamental. O tipo mandamental é aquele que contempla uma ordem, um mandamento, que se não for cumprido, acarreta consequências penais. A exemplo de omissão de socorro. Quando o 135 do Código Penal diz deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a pessoa que precisa desse socorro, ali tem um mandamento, ali existe uma ordem genérica a todos nós. E a ordem é socorra a pessoa que precisa desse socorro. Se nós não socorrermos, nós vamos incidir nas sanções penais previstas para aquele tipo incriminador mandamental. Mas é possível que o agente interprete que, em determinadas circunstâncias, ele não está obrigado a agir. Quando nós estamos no campo de um crime mandamental, um tipo mandamental, esse crime é omissivo, porque o agente vai ser punido por não ter feito algo que deveria ter feito. Quando estudamos a omissão, verificamos que a omissão pode ser própria, é aquela em que o agente não é garantidor e por isso responde pela própria omissão, ou ainda pode ser imprópria. E na imprópria o sujeito é garantidor e por isso ele responde pelo resultado. Na hipótese em que o agente imagina que a obrigação de socorrer pertence a outras pessoas, a exemplo de médicos, e ele deixa de socorrer, aí ele tem um equívoco sobre a ilicitude de sua conduta. Estamos aí diante de um erro de proibição mandamental. Isso é muito comum de nós encontrarmos. Às vezes eu pergunto em sala de aula se nós que estamos ali temos obrigação de socorrer alguém que esteja passando mal naquele ambiente. Não raras vezes eu encontro alguém sacudindo a cabeça negativamente. Ou seja, não tenho obrigação de socorrer, eu não sou médico, não sou paramédico, nem sei fazer. Essa pessoa está em erro de proibição que recai sobre um tipo mandamental. Nós temos aí um erro de proibição no contexto da omissão própria. Agora, aquele sujeito que é garantidor é aquele que está descrito no 13, parágrafo 2º do Código Penal. Na linha A nós temos o garantidor legal, aquele que tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Na linha B nós temos o garantidor jurídico, por uma relação contratual ou mesmo não contratual. E na letra C nós temos a hipótese da ingerência na norma, ou seja, do criador do risco.
É possível que nós tenhamos, em um exemplo, de um sujeito que acredita que, estando em uma situação de risco, desaparece a obrigação de agir. Aqui nós temos uma linha muito tênue do que é e do que ele acredita ser. Efetivamente, quando nós estamos no campo da omissão, existe um binômio, dever versus possibilidade. Só se será responsabilizado quando, além do dever, na omissão própria do dever genérico e na omissão imprópria do dever específico de garantidor, quando, além desse dever, ele tem possibilidade de agir. Imaginemos, entretanto, que esse garantidor tem possibilidade de agir, mas ele identifica um risco. E ele interpreta que, havendo uma situação de risco para ele também, que ele está desobrigado de agir. Como é que fica a situação se nós estivermos diante de um erro de proibição, uma errada compreensão sobre a ilicitude do fato, e um erro proibitivo, no caso do turista estrangeiro que não sabia que era crime as condutas relacionadas ao uso de drogas no país? Ou como é que fica a responsabilidade penal do agente na hipótese de erro de proibição mandamental? Nos dois casos, a solução é a mesma. Se o juiz constatar que o erro é invencível, inevitável, ele será isento de pena esse agente, porque restará afastada a potencial consciência da ilicitude. Agora, se constatar o magistrado que o erro era vencível, que aquela pessoa teria condições de alcançar o conhecimento acerca da ilicitude de sua conduta, teremos apenas uma redução de pena. Para se verificar a questão da vencibilidade ou da invencibilidade do erro, o magistrado pode adotar dois critérios: um critério genérico e um critério específico. O critério genérico diz respeito à capacidade de que qualquer pessoa teria de alcançar o conhecimento acerca da ilicitude daquela conduta. Ou seja, comparando a capacidade de alcançar aquele conhecimento daquele agente com a da cláusula geral, da maioria das pessoas. Mas existe um critério específico que vai verificar o campo de abrangência do próprio agente. Tem-se aqui um critério elaborado por Edmund Metzger, que é chamado de valoração paralela na esfera do profano ou valoração paralela na esfera do leigo. Deve-se verificar o agente nas suas peculiaridades, com as suas particularidades, ou seja, seu grau de escolaridade, a sua idade, a sua capacidade de acesso às informações, para que nós possamos avaliar se aquele erro era vencível ou invencível. Até aqui, o que se tratou é erro de proibição direto. Mas existe um erro de proibição indireto. Você encontra tranquilamente nos episódios anteriores um episódio em que eu trato das discriminantes putativas. Quando se fala em discriminante putativa, é porque se está no contexto das excludentes de licitude imaginárias, ou seja, no estado de necessidade putativo, legítima defesa putativa, exercício regular de direito putativo e estrito cumprimento do dever legal putativo. É possível que esse erro, esse engano, esse equívoco, recaia sobre três situações. Um, sobre os pressupostos fáticos, o erro que ele tem está no campo, no mundo dos fatos, e os outros dois no mundo jurídico, ou seja, sobre a existência de uma excludente de licitude ou sobre os seus limites ou alcance. Os exemplos colocam as coisas nos seus lugares. O melhor exemplo para tratar de um equívoco que recaia nos pressupostos fáticos é o do agente que foi ameaçado de morte por uma pessoa. Ele crê veementemente que aquela ameaça é fidedigna, ou seja, aquela ameaça ela é crível, é muito possível que realmente o outro cumpra com sua promessa e por isso está fazendo de tudo para não se cruzar com aquele agente. Até que aquele dia acontece o encontro
Eles trocam o olhar e ele percebe que o outro faz um movimento brusco em direção à cintura. O que ele pensa? Vai sacar a arma e vai me matar conforme prometeu. Ele saca a arma dele, atira. E quando o outro já está caindo, ele percebe que o celular estava soando. O outro, na verdade, não estava a sacar uma arma de fogo, e sim a tentar pegar o celular que estava tocando. Percebe-se muito claramente que o equívoco aí está no mundo dos fatos, sobre os pressupostos fáticos. Como nós teríamos um erro sobre a existência? Um excelente exemplo é daquele sujeito que foi encontrar com um amigo, um parente, que estava mantido apenas por máquinas. Respiração, circulação corpórea, apenas por máquinas. E ele, tomado por um sentimento de compaixão, de piedade, ele desliga todas as máquinas. Esse, naquele momento, entra a enfermeira correndo, percebe o que aconteceu, religa as máquinas, tenta a ressuscitação, não consegue, e diz a ele: você está louco, você será condenado por homicídio. E ele diz: não, eu estou ao abrigo de uma excludente de licitude, equivalente à eutanásia. E a enfermeira diz: você está muito enganado, não existe essa excludente de licitude. Ele tem aqui, portanto, um erro sobre a existência de uma excludente de licitude, que ele acredita existir e, na verdade, não existe. Quanto aos limites ou alcance de uma excludente de licitude, os exemplos também são muito tranquilos. Não é raro de nós encontrarmos pessoas que acreditam veementemente que é lícito matar o ladrão dentro do seu pátio, mesmo que ele já esteja em fuga. Ele encontrou um ladrão de varal, um ladrão de botijão de gás, de bicicleta, que quando foi flagrado começou a fuga e ele deu um tiro de 12 pelas costas. E ele acha que, estando dentro do pátio, é lícito matar, como já foi um dia no antigo direito romano e também no antigo direito israelita. E também não é muito raro de nós encontrarmos alguém que acredita que, em caso de infidelidade conjugal, é lícito matar. Nesse momento, ele tem um equívoco não sobre a existência de uma excludente de licitude, porque existe sim uma legítima defesa de honra. Existe legítima defesa da sua integridade, do seu patrimônio. Agora, essa excludente de licitude não alcança a possibilidade de matar no contexto que foi desenhado. O limite dela é anterior ao que ele fez, mas ele acredita que ela era ampla suficientemente para matar nos dois casos. Como é que ficam as três discriminantes putativas? Não tem menor dúvida de que, quando o engano dele está no mundo jurídico, ou seja, sobre a existência de uma excludente de licitude ou sobre os limites de uma excludente de licitude, que se trata de erro de proibição. E vai ser chamado de erro de proibição indireto. Por que indireto? Porque não recai diretamente sobre um tipo proibitivo ou mandamental. Recai sobre um tipo permissivo. Excludente de licitude é tipo permissivo. Estar em necessidade é um tipo que permite uma conduta. Legítima defesa é um tipo que permite uma conduta. A grande discussão é sobre o erro sobre a existência, sobre os pressupostos fáticos. Existem duas teorias. Uma teoria extremada que diz: todas as três hipóteses representam um erro de proibição. E a teoria limitada diz: quando o erro recair sobre os pressupostos fáticos, é erro de tipo. E quando recair sobre a existência ou sobre os limites da causa de justificação da excludente licitude, é erro de proibição. Esse é o erro de proibição indireto. Quando o engano do sujeito, que está no limite de conhecimento da ilicitude, recai sobre uma excludente licitude putativa, ou seja, sobre a existência de uma excludente licitude que ele crê existir, que na verdade não existe, ou sobre os limites de uma excludente licitude. Como fica a consequência penal para ele? Da mesma forma que a consequência penal para o erro de proibição direto. Se o erro for considerado invencível ou inevitável, ele estará isento de pena, como quer o artigo 21 do Código Penal, parte final. E assim o é, porque estará afastada a potencial consciência da ilicitude. Agora,
Se o juiz considerar que o erro dele era vencível, que ele poderia sim ter chegado ao conhecimento sobre a ilicitude daquele fato, nós vamos ter uma redução da reprimenda penal. Esse é um tema importantíssimo. Aqui eu sugiro que você procure os podcasts em que eu trato do erro de tipo e das discriminantes putativas e ouça todos em uma sequência. E provavelmente a compreensão será facilitada assim. Se você gostou, você pode assinar meu canal no YouTube para receber notificação acerca dos episódios novos ou mesmo encontrar todos os episódios anteriores. Melhor ainda é consumir esse conteúdo em áudio diretamente no seu celular, gratuito, em aplicativos. Existe aplicativo para o iPhone e aplicativo para outros telefones. Você quer aprender como faz? Vai ao meu site, daviandré.com.br, e na aba Convidados, além de encontrar todos os episódios, você será instruído de como consumir isso em áudio. Um grande abraço, até o próximo episódio.